Olá, um bom dia, boa tarde ou boa noite para você que me assiste. Meu nome é Bruno Françoso, tenho 19 anos, esse é o Agulha Quebrada e nada nunca acaba. No vídeo de hoje eu farei um top 5 sobre discos de despedida. Não necessariamente um disco de despedida, mas sim o último legado de uma banda ou de um artista. Obviamente, faltarão discos incríveis nessa lista e nada impede de que futuramente eu faça uma segunda parte. Em quinto lugar, In Utero, do Nirvana. Lançado no dia 13 de setembro de 1993, o Nirvana queria se afastar do som comercial que eles haviam usado no disco Nevermind, o disco anterior. E para isso, eles chamaram o produtor Steve Albini para gravar o disco. E mesmo com a mudança sonora, o grupo não ficou muito satisfeito com o resultado obtido e pediu para o produtor Scott Litt mexer em algumas músicas. Em minha opinião, esse é o melhor disco do Nirvana, superando até o clássico Nevermind. Esse disco chegou no primeiro lugar na parada da Billboard. Esse disco possui um som muito cru, sem muitos overdubs. O disco possui clássicos do Nirvana, como Heart Shaped Box, Rape Me, All Apologies, entre outras músicas. Em quarto lugar, Stranger Ways, Here It Comes, dos Smiths. Em 1986, os Smiths lançaram o disco The Queen is Dead, que é considerado por muitos o melhor disco do grupo. Às vezes eu concordo com isso, e quando eu discordo, eu considero Stranger Ways, Here It Comes o melhor trabalho dos Smiths. Sei que tem muitos fãs dos Smiths que não curtem muito esse disco, exatamente por ele soar muito diferente dos discos anteriores do grupo, pelo fato de na música Stop Me If You Think That You Heard This One Before possuir solos de guitarra, as grandiosas orquestrações em Girlfriend in a Coma, além do épico Last Night I Dreamed That Somebody Loves Me, que possui uma belíssima introdução com vários efeitos sonoros. Os Smiths consideram esse o seu melhor trabalho, e como eu disse anteriormente, se eu não preferir o The Queen is Dead, eu acabo preferindo esse, como o melhor disco do grupo. Em terceiro lugar, LA Woman, do Doors. Em 1969, os Doors lançaram o disco The Soft Parade, que foi muito criticado tanto pelos fãs quanto pela crítica especializada. Em 1970, eles lançaram o disco Morrison Hotel, que meio que recuperava as raízes do blues que o grupo possuía no primeiro e no segundo disco. Em LA Woman, essas raízes estão muito mais presentes e muito mais aprofundadas. Acredito que esse disco seja uma grande despedida dos Doors com o Jim. Por mais que os Doors, sem o Jim, tenham lançado 2 discos, eu não acredito que eles sejam tão relevantes ou tão bons quanto os discos do Doors com o Jim Morrison, pelo fato do Jim Morrison ser o grande centro e coração da banda. A voz de Jim nesse disco está muito mais forte, muito mais madura, muito diferente da potência que ele possuía nos discos anteriores. Isso talvez se deva ao fato que Jim bebia muito na época, o que pode, obviamente, ter não prejudicado a sua voz, mas mudado ela um pouco. O produtor Paul Rothchild, que estava com o grupo desde o primeiro disco, não participou das gravações de LA Woman por não gostar das músicas, achando elas muito fracas. Nesse disco estão presentes as músicas LA Woman, Love Her Medley, que foi single na época, além da incrível Riders on the Storm. Em segundo lugar, Abbey Road, dos Beatles, o último disco de estúdio gravado dos Beatles. Eu digo gravado pelo fato de Let It Be ter sido lançado depois de Abbey Road, mas boa parte do material de Let It Be foi feito antes do Abbey Road. Esse disco foi o disco que me fez me apaixonar pelos Beatles. Até então, eu achava que eles eram apenas uma boy band do início dos anos 60, sendo que eu até conhecia algumas músicas da fase psicodélica deles, até da fase adulta, mas foi só ouvindo o Abbey Road que eu comecei a me apaixonar pela música dos Beatles. Nesse disco estão presentes as músicas Come Together, a minha favorita deles, que é Something, além de Here Comes the Sun e I Want You, She's So Heavy. O lado B do disco possui um grande medley que dura um pouco mais de 15 minutos, terminando com a música The End. Nessa música estão presentes 3 solos de guitarra tocados por cada um dos Beatles, por John, Paul e George, além de um incrível solo de bateria de Ringo Starr. Quem acha que o Ringo Starr não é um bom baterista tem que ouvir não só Come Together, que é a primeira faixa do disco, como esse solo de bateria. Tirando os incríveis solos de tanto de bateria quanto de guitarra, essa música termina com a bela frase: e no fim, o amor que você recebe é igual ao amor que você dá.
Esse disco está nessa lista pelo fato de os Beatles realmente terem pensado nele como um fim, tanto que a última música é The End. Além disso, esse é considerado por muitos o melhor disco dos Beatles. Eu concordo com isso, por mais que ele não seja o meu favorito. E se Abbey Road ficou em segundo lugar, quem será que ficou em primeiro? Em primeiríssimo lugar, Black Star, do David Bowie. Como se Bowie aceitasse a morte e estivesse se encaminhando para ela, como é transmitido na letra de cada uma das músicas. Dentre todas as músicas presentes nesse disco, a minha favorita é Lazarus, que não só possui uma bela letra, como uma bela orquestração e arranjo. Além disso, não só as músicas do disco são incríveis, como os próprios clipes que foram lançados na época para sua divulgação. Bowie, ao longo de sua vida, sempre fez vários personagens, como o Ziggy Stardust, o Aladdin Sane, o Major Tom, e eu acredito que caso ele tivesse iniciado uma turnê ou continuado vivo, o Lazarus teria sido também um personagem seu. Eu tenho um grande carinho por esse disco, pois ele foi o primeiro disco do David Bowie que eu ouvi. Eu descobri o David Bowie, infelizmente, no dia que ele faleceu, mas logo que eu ouvi esse disco, eu me apaixonei por sua música. Conclusão. Obviamente, vários outros discos poderiam estar presentes nessa lista, como o Brainwash, do George Harrison, como o You Want It Darker, do Leonard Cohen, mas como eu disse anteriormente, nada impede de futuramente eu fazer uma segunda parte de discos de despedida. Espero que quem tenha assistido o vídeo até aqui tenha gostado, e não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo, além de compartilhar com seus amigos que gostam de música, para mais pessoas terem acesso a esse conteúdo. Até a próxima!